Mas é curioso, quando eu tenho que falar de mim, eu gosto de primeiro falar o que eu não sou, viu, Rosana? Só para deixar claro, assim, todas as projeções que a gente faz com professores de mindfulness, de meditação, caiam por terra, sabe? Tudo bem, Cíntia? Como é que vai? Então, para a Rosana e quem mais for novo aí, é isso, eu não sou da área da saúde, profissional da área da saúde, nem pesquisador, não sou da academia. Eu acompanho até os estudos e tenho parcerias com pessoas da USP de Ribeirão Preto, da Unesp aqui de Botucatu, da Unifesp em São Paulo, né? Já fiz coisas juntos e acompanho a ciência, mas não sou pesquisador, não é minha área de expertise, né? E nem da área da saúde, eu sou formado jornalista, originalmente. Acho que até por isso a gente está começando a trazer algumas pessoas para entrevistar também, algumas segundas-feiras aqui. 1 ou 2 vezes no mês vai ser entrevista. E também não sou monge, né? Então eu não fico 30 horas, né? 24 horas, 18 horas, 15 horas por dia praticando meditação e vivendo uma vida totalmente regrada. Não é essa a verdade, né? Eu trabalho não só com isso, trabalho também com edição de livros, presto serviço de redação e edição. Tenho uma filha de 6 anos e outra de 22, uma ex-esposa, amigos e um monte de coisa para fazer na casa, como todo mundo, né? Sempre muita coisa para fazer. Por que eu estou aqui, então? Eu estou aqui porque eu tenho uma história aí de 11 anos agora de prática meditativa. Então eu comecei com práticas na Karma Kagyu, uma linhagem do budismo tibetano. Depois eu saí dessa linhagem porque era ainda uma estrutura hierárquica, religiosa e tal. Isso não me agrada muito, para minha personalidade não é muito, não pega muito, não soa bem para mim, não dá certo. E aí eu comecei a praticar e a estudar com um outro professor, que é o Jiang Chub, que é professor de vários dos que estão aqui também, e de talvez 200 de instrutores de mindfulness no Brasil. O Jiang Chub chegou em 2011 ao Brasil, eu comecei a estudar com ele, praticar e estudar mindfulness e meditação. Boa tarde, Nayara. E com os sutras, né? Então o Satipatthana, que tem aqui, né? E na verdade o primeiro que eu estudei não foi nem o Satipatthana, foi o Anapanasati, que tem aqui nesse livro, no Respirando, né? E muitas outras coisas que o Jiang Chub ensina. Daí, aprendi um monte de técnicas meditativas com visualização e mantra, e técnicas não só do budismo, mas também de outras áreas, e aí a gente estuda vários outros aspectos, aí estuda através da arte, e pratica através da arte, sempre nesse caminho do despertar, né, do conseguir reduzir e acabar com o sofrimento autocriado. Aí em 2013, o Jiang Chub deu a primeira turma de formação de instrutores de mindfulness no Brasil, e ao mesmo tempo que a Unifesp também, com o Marcelo Demares, eu estava começando, foi bem concomitante, eles até trocaram muitas figurinhas e tal, né, depois de um tempinho que estavam atuando, se conhecem, se respeitam, né. E aí eu fiz essa primeira turma em 2013 e me formei instrutor de mindfulness, e de lá para cá são aí 7, 8 anos talvez, oferecendo cursos e palestras e workshops e etc, em empresas e abertos e tal, sobre mindfulness especificamente, e de vez em quando também conduzindo e compartilhando alguma coisa do Buda Dharma, né, dos ensinamentos que eu recebi e venho recebendo, não só com o Jiang Chub, porque daí eu também procurei outros professores e fui ver workshops, tanto de gente que está muito ligada à academia, quanto de gente que está muito ligada à tradição contemplativa mesmo, né, e vou aprendendo. E aí fiz assim fiz um monte de meias formações de graduações, né. Poucas eu completei, várias outras não. Então, eu fiz um jornalismo na universidade, isso eu completei. E eu completei um mestrado na psiquiatria como orientadora antropóloga. Tudo bem, Nilson? Aí outros que eu fiz, mas saí em algum momento.
Eu fiz também um curso de extensão em agricultura biodinâmica. Aí o que eu saí em algum momento foi um de gestão ambiental, uma graduação, uma pós-graduação de economia e relações de trabalho, e teve mais alguma lá que eu não lembro também. Enfim, estudo física quântica, daí eu trago de tudo, né? Então, vamos dizer, é a partir dessa base que eu estou aqui para falar algumas coisas para vocês. 11 anos de estudo e prática com meditativa, desde 2013 como atuação profissional, e aí fazendo várias formações, já foram 7 módulos de 80 horas cada, mais ou menos, e todos esses estudos e caminho pessoal, né, que eu faço. Pronto, acho que já está muito bom de me apresentar, né, Rosana? E é isso. Dito isso, vamos para o mais importante, que é esse estudo aqui. A gente está fazendo um estudo de algo que é conhecido como nobre caminho óctuplo, na tradição do budismo, do Buda Dharma, ou você pode falar em 8 passos de uma vida plena, de uma vida consciente, ou algo nesse sentido, né? E basicamente, sim, a gente fez já os 2 primeiros, a gente falou sobre 2 já, que foram a compreensão correta e o pensamento correto. E agora, semana passada, a gente teve uma entrevista com o Danilo Correia, que é uma pessoa formado num protocolo de mindfulness para performance, para uma performance saudável, eu diria, e compassiva, né? Foi bem bacana, não sei se vocês assistiram, se vocês gostaram. Quem assistiu aí, quiser pôr algum comentário, só para a gente saber se curtiu. Para mim fez todo sentido, costurou muito com o que a gente tem explorado, né? E agora a gente chega nesse encontro falando sobre a fala correta. Então, relembrando rapidamente, compreensão correta é essa, bem sucintamente, tem a aula inteira está gravada, né, essas aulas anteriores, mas daí naquela área de membros, de assinantes também, né, mas está lá. Mas, sucintamente, compreensão correta é você se lembrar constantemente de que não há separação. Se lembrar constantemente que estamos todos juntos, interconectados em um mundo em fluxo constante que nunca congela do jeito que você exatamente quer, né? Se eu fosse resumir muito rapidamente, é mais ou menos isso. Mas, claro, dá para explorar muito mais, né? Pensamento correto é, a partir desta base de compreensão, você reconhecer as sementes de pensamentos, as qualidades e capacidades saudáveis e não saudáveis que tem dentro de você, e todos nós temos todo o espectro de qualidades e possibilidades saudáveis e não saudáveis do ser humano, da humanidade. E ao cultivar esse reconhecimento, você cultivar, você regar, né? Você propiciar que as sementes saudáveis floresçam e que as sementes não saudáveis se acalmem e se aquietem, sem ser esquecidas. Quando você esquece, aí é um perigo, né? Mas que você não estimule elas a se moverem, né? E, então, basicamente, assim, muito sucintamente é isso. E a partir disso a gente entra na história de fala correta, né? E eu quero começar sobre a fala correta lendo um trecho do texto, porque é tão bonito que eu não quero nem repalavrear, né? As pessoas aqui que já estão acostumadas, que eu nunca fico falando que isso é conhecimento meu, que eu estou trazendo, que eu sou cara, né? Eu sempre mostro que eu estou referenciado em livros, em autores, em pessoas que são mestres, que já estudaram, né? Nesse caso é a Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh, né? E então eu quero começar lendo, porque é tão perfeito, eu acho, no meu modo de ver, né? Que ele fala, o primeiro parágrafo dele sobre a fala correta. Aqui. Como tenho plena consciência de todo o sofrimento que pode ser causado por palavras descuidadas e pela incapacidade de ouvir o que está sendo dito, fiz o voto de cultivar a fala amorosa e a capacidade de ouvir com atenção,
para poder ser um veículo de alegria que traga alívio para a dor das pessoas. Sabendo que as palavras podem gerar tanto felicidade quanto dor, estou determinado a dizer sempre a verdade e a usar palavras que valorizem a outra pessoa e que inspirem alegria e esperança. Não espalharei nenhuma notícia que não tenha certeza de ser verdadeira. Esse livro é antigo, senão ele colocaria ali do lado fake news, né? Provavelmente. E não criticarei, nem condenarei aquilo que não conheço bem. Evitarei pronunciar palavras que causem divisão ou discórdia, ou que contribuam para a separação da família ou da comunidade. Tenho a firme intenção de fazer o melhor que puder para reconciliar e resolver os conflitos, mesmo aqueles que sejam considerados pequenos. Na verdade, pessoal, eu poderia terminar esse encontro aqui, né? Poderia parar agora e falar, pronto, é isso. A gente nem precisa conversar sobre mais nada, vamos sentar e praticar e deixar essas palavras reverberarem na gente. Mas como a gente combinou 1 hora, acho que vale a pena explorar um pouquinho mais, né? Mas essa é a base, esse é o espírito, é sobre isso que a gente está falando. Não tem nada diferente do que ele colocou aqui. A questão é, tá bom, mas como que eu faço isso? Né? Se eu falasse para você que eu sei perfeitamente, completamente como fazer isso, nossa, eu estaria provavelmente equivocado ou mentindo, né? Porque eu tenho muito a aprender e a desenvolver, como todos nós, né? Mas eu tenho algumas dicas, algumas possibilidades de coisas que eu vi e que eu busco praticar e também que estão escritas aqui em outros livros, em outros ensinamentos que eu posso de repente compartilhar e a gente tentar praticar junto no dia a dia, né? Na vida da gente, especialmente com os mais próximos, né? Onde estão os nossos maiores comportamentos impulsivos, né? E condicionados. Então, uma coisa interessante da gente pensar é essa ideia aí que está aqui também no Thich Nhat Hanh, que eu achei muito interessante de ver, essa percepção de que o que é a nossa fala, né? A nossa fala é o nosso fluxo de pensamento que se exteriorizou, certo? É como se eu pudesse pegar um fone de ouvido aqui, pôr no seu ouvido, e aí você começa a escutar o meu pensamento, a minha mente. Certo? Então, tem tudo a ver com a ideia do pensamento correto, que a gente abordou há 2 semanas atrás. O que vai expor ou fluir na minha fala é o que eu estou cultivando e regando no meu pensamento, na minha mente e coração junto, né? Então a gente volta para aquela ideia de cultivar pensamentos saudáveis, cultivar emoções saudáveis, treinar isso com aquelas dicas que eu passei na semana passada para vocês. Por exemplo, aquela ideia de parar e pensar, o que eu estou fazendo agora? Espera aí. O que exatamente eu estou fazendo agora? Por exemplo, né? Eram algumas dicas que eu dei na semana passada. E assim ir cultivando esse pensamento mais compassivo, mais amoroso, mais baseado na compreensão correta, na compreensão de que estamos numa aventura planetária, todos juntos. O coronavírus está mostrando isso para a gente absolutamente
claramente, né? É uma aventura conjunta, não tem jeito. Não dá para eu pensar só em mim e o outro, né? Apesar de que alguns, como Trump, por exemplo, continuam tentando pensar isso, né? Que falou que não quer que os equipamentos vão para os outros, ele quer cuidar do povo dele. Então ele não entendeu o recado ainda, né? Mas a gente pode entender o recado, não só do coronavírus, da vida, sempre, né? Questão ambiental, as crises econômicas, tudo, né? Mostra pra gente o quanto essa é uma aventura comum, né? Então, a partir dessa compreensão, cultivar pensamento correto, pensamento saudável, reconhecendo o pensamento não saudável também, isso já vai naturalmente fazer com que o que saia, né, através da minha fala, seja baseado nisso. Tá? Agora, claro, tem muitos momentos em que as coisas saem através da nossa fala, quase que sem passar pelo pensamento, né? Reações quase que imediatas, condicionadas, padronizadas, né? Por nossas questões pessoais, pelos nossos condicionamentos, por nossa criação, valores, toda a nossa história de vida, né? E às vezes elas saem assim também porque são dores, talvez que se tornaram muito grandes, porque a gente talvez não trabalhou internamente, né? E aí elas saem. E aí elas saem como agressividade, muitas vezes, ou como tristeza, ou como rancor, ou como acusação, ou como, né, de uma forma não saudável. Eu não estou falando de firmeza, firmeza é necessária às vezes, né? A gente sabe que às vezes é necessário se colocar fortemente, firmemente, mas não precisa ser motivado por raiva. A gente já falou várias vezes aqui, aquela sequência de 5 aulas sobre aceitação tocou basicamente nisso, né? Nas aulas de dezembro. Então, dá para ter firmeza sem ter raiva, mas motivado por uma busca do saudável, né? Sem agressividade nesse sentido da raiva, do ódio, né? E daí a ideia é como praticar isso, né? Claro, você pode mentalmente pensar em fazer o melhor sempre que possível, você pode trabalhar suas questões internas, mas você pode fazer treinos práticos mesmo para fala. Por exemplo, um treino simples para fala, que até acho que muitos já ouviram falar. Antes de você falar, porque a gente gasta muita energia falando, brasileiro, então, né, gente, somos assim. Mas antes de você falar, talvez você pensar, peraí, o que eu vou falar adiciona alguma coisa? É realmente necessário? Tá, e se adiciona algo benéfico para a situação e para as pessoas? Se não, para que falar? Não é melhor manter a energia, que através do silêncio você fala, né? Você se expressa também. Claro, você está tomando num happy hour com os amigos e tal, não é bem assim, não precisa ser tão radical, né? Mas grande parte das vezes dá para fazer esse treino. E ele resolveria muita coisa, ele ajudaria muito. Simplesmente parar e pensar, eu preciso mesmo utilizar essa energia de transformar esses pensamentos em fala? Não, talvez esse pensamento seja não saudável e talvez ele não vá ajudar a resolver e melhorar a situação. Será que eu preciso falar ou será que eu posso falar de outra forma? E qual é a base para isso? Porque, falar é fácil, né? Ninguém pode dizer. E é mesmo, né? Falar é muito fácil, mas como treinar para isso? É ouvindo. Você treina escutando a si mesmo. Então, por exemplo, quando a gente pratica, a gente vai praticar daqui a pouco, né? A gente se senta em uma postura de meditação e se concentra no corpo vivo respirando, por exemplo, né? Aqui o corpo vivo respirando.
E aí começa o blá blá blá, né? Você sabe disso, todo mundo sabe, a gente sabe, né? Começa. Os pensamentos vêm e vão, chegam e passam, às vezes viram grandes histórias enormes, às vezes vem com emoção junto, né? Sempre falo do exemplo de um cara num workshop que eu dei que falou que durante a prática ele foi até em casa no pensamento, né? Brigou com a filha e voltou e estava sentindo raiva, estava com o corpo tenso, sentindo raiva. Né? Então, para você treinar, você treina a ouvir a si mesmo. 10 minutos por dia, todos os dias, fazendo a prática, você está treinando a se escutar. E aos poucos está treinando não grudar nos pensamentos. Reconhecer que eles não são a verdade em si. Eles são apenas uma interpretação, uma forma articulada sobre o que você está vendo, sentindo, experienciando. Não necessariamente são a verdade absoluta. Aí você treina não pegar carona, você treina deixar que os pensamentos surjam, aconteçam e vão, assim como sensações no corpo, assim como barulhos, assim como qualquer coisa. Na semana retrasada do Pensamento Correto, a gente fez a meditação do som. Né? E aí, ao treinar isso, ao treinar simplesmente escutar, com abertura, sem negar, sem bloquear nenhum pensamento e nem pegar carona nele, de repente, na hora que você estiver num diálogo, falando, você vai estar mais capaz, o seu cérebro vai ter sido treinado, e o seu corpo vai ter sido treinado a escutar a si mesmo, a perceber o diálogo interno que está acontecendo e escolher, eu quero manifestar isso mesmo? Um exemplo é a semana passada. Semana passada a gente teve a reunião com o Danilo Correia, a entrevista com o Danilo Correia, né? Estou fazendo tanta reunião que eu acho que tudo é reunião, né? Reuniões online. Aliás, tem amigas falando que agora com esse negócio de home office, de repente o trabalho se tornou das 8 da manhã às 10 da noite, né? Mas voltemos, né? Com a entrevista do Danilo na semana passada, Danilo Correia, ele fez uma prática com a gente, e ele falou que ele vai, inclusive, regravar essa prática completa, porque ele fez uma versão curta. E ele falou que ele vai gravar ela completa para presentear a gente, né? Depois a gente põe na área de membros, na área de assinantes, né? Mas ele fez uma prática simples que era assim, o treinador crítico, então, aquele cara que internamente, né, é você mesmo, né, claro, que quando você desempenha alguma coisa, performance, né, mas é qualquer coisa da vida que você faz, sei lá, um diálogo difícil que você teve e que foi um desastre, ou que você acha que foi um desastre, ou algo que você fez, ou no caso de um esportista de alta performance, ficou em terceiro, ficou em quinto, ficou em décimo, enfim, né. E aí vem o treinador interno crítico, né, falando um monte, que não dá mesmo, que você não serve, que você nunca vai fazer isso muito bem feito, que você tenta, mas não aprende, que não tem jeito, que você não tem valor, e aí toda aquela blá 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 que a gente sabe, né, de autocobrança, de autocrítica, né? E aí na prática, ele sugere aos poucos ir trocando por um treinador interno, né, compassivo, amoroso. Então, ir trocando e ir falando para você mesmo, né, com amorosidade. Olha, né, você fez o seu melhor, você fez a melhor performance que você poderia fazer, isso é muito bom, você se dedicou, você pode atingir mais se você continuar treinando, e por aí fora, né, eu não lembro as palavras exatas, porque não é algo que eu domino, esse protocolo dele, mas o sentido é esse, né. Então é isso, você aprender a se escutar em qualquer momento, e daí durante os diálogos também. Se você aprende a ouvir a si mesmo, você consegue fazer também esse crivo, né? Ao mesmo tempo que você está treinando o pensamento correto e a compreensão correta, e gradativamente, naturalmente, o que sai de você, como fala, é mais em direção ao saudável, e você continua, às vezes, não falando não saudável e criando confusão, isso acontece, né? Você vai treinando a se ouvir através da prática diária, né? E esse treino vai servindo para qualquer momento da vida, para aumentar o crivo. Na hora que o pensamento inadequado, que o pensamento não saudável, que o sentimento não saudável surgir,
você vê que vai expor isso em palavras de uma forma ruim, de uma forma que piore a situação, né? Você consegue fazer um crivo que transformar internamente para que saia uma fala mais edificante, vamos dizer assim, que traga resultados melhores, né? E se você treina consigo mesmo, então você pode treinar com o outro também. Você está treinando se escutar. Aí você para e pensa, tá, mas 10 minutos por dia você treinou se escutar. Daí no momento de um diálogo, de alguma questão, de alguma relação, você para, tá, mas o que eu vou falar acrescenta, é positivo? Não, acho que não. Acho que vai causar muito problema. Será que eu escutei direito? Aí você pode se voltar a escutar o outro também, não só a si mesmo. Escutar também o outro com amorosidade, com compaixão, com abertura. Um treino simples, um treino, por exemplo, do mesmo jeito que quando você está aqui, né? Tá, daí começa o blá blá blá. Daí se uma hora você percebe que você entrou na história, que você foi embora, né? Blá 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 blá. Você reconhece isso, né? Lembra, o treino de mindfulness é assim, você reconhece, nossa, ó, estou contando uma história para mim mesmo sobre aquela questão de 5 anos atrás ainda. Isso é só um pensamento. Agora eu estou mais interessado no meu corpo vivo respirando nesse momento. Daqui a pouco, blá 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 blá. De novo, né? A gente vai fazer já já. Da mesma forma, você pode fazer num diálogo isso com o outro. O outro está falando. Você não precisa concordar, você não precisa achar legal, você não precisa, né? Ele está falando. Você escuta. Toda hora que vier o blá 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 na sua cabeça, você já retrucando mentalmente, não, essa pessoa está falando bobagem, isso não tem nada a ver, que besteira que ele está falando. Ou então querendo comentar, é mesmo, nossa, você machucou a perna, eu quebrei o braço 3 vezes, né? A gente disputa às vezes, né, a desgraça, vocês já viram isso, né? Quem tem a desgraça maior. Isso é uma coisa meio maluca que a gente faz, né? Mas enfim, você está querendo comentar, você está querendo retrucar, ou você está fazendo perguntas mentalmente, né? Toda vez que você percebe seu blá 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 interno, você reconhece, solta, volta a atenção para o outro novamente. Mesmo sem concordar. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, né? Essa xícara. Eu posso falar para vocês com toda certeza que o jeito certo de pegar essa xícara é por aqui. Certo? Certeza absoluta. Né? Agora, se tivesse uma pessoa, né, aqui a imagem, né, ela vai falar que o jeito certo é do outro lado. Vocês entendem? A imagem está virada, né? Mas para mim, né, se tivesse outra pessoa aqui, seria uma outra perspectiva. Para mim aqui é pela direita. Para uma pessoa que estivesse aqui, né, entende? Seria pela esquerda. Né? Depende de para onde a xícara está virada. Eu posso ficar discutindo com a pessoa, nossa, para sempre, a vida inteira, falando que ela está completamente errada, que eu que sei o jeito certo. E eu não preciso concordar com ela, porque para mim, né, se eu tivesse do lado dela, pegar com a mão direita, seria um desserviço para mim, né? Eu não ia conseguir. Né? Não dá. Tem que ser com a esquerda. Minha esquerda. Entende? Então eu não preciso concordar com outra pessoa. Só que existem 2 verdades. E para alguém que estivesse aqui seria outra verdade. E para alguém que estivesse aqui é outra verdade ainda. Existem muitas verdades envolvidas no fenômeno. Se eu escuto o outro com atenção, mesmo que eu não concorde, eu posso compreender que há várias verdades possíveis. E compreendendo que há várias verdades possíveis, eu aumento minha compreensão sobre o mundo. Mesmo que eu não concorde com o outro. Essa outra visão existe. Assim, eu vou saindo do meu mundinho quadrado
e vou conseguindo expandir o meu interesse, meu engajamento pelo mundo. Ele se torna mais dinâmico, mais vivo, mais aberto. Aí a Alessandra pergunta, né? E o tempo entre a ação e a reação? Entre o pensamento, a análise da situação e a fala? Alessandra, no começo não dá tempo, né? No começo a gente percebe logo depois que já fez, né? A gente, né, assim, mas tudo bem, outras situações da vida a gente faria e continuaria achando que está certo para sempre, né? E com o treino, com o tempo, a gente vai começando a perceber um pouco depois que fez. Às vezes, mais tarde no dia, você fala, putz, olha que besteira que eu fiz. Não foi legal esse jeito de agir, né? Ele não está de acordo nem com os meus próprios valores de como se comportar, né? Legal, você já percebeu, tomada de consciência. Se você continua treinando, treinando, esse tempo entre ação e reação, dá para pensar que daí não é mais um pensamento, é quase um... Você vai treinando até que a sua resposta natural e espontânea seja compaixão e abertura. Entende? É isso. É um caminho. Mas vai se tornando cada vez mais conforme a gente treina 10 minutos por dia, todos os dias, conforme a gente treina na vida real. É igual, né, fazer academia. Não é assim, uma hora para outra. Mas, ao longo do tempo, traz resultado. Então, esse tempo de ação e reação vai se tornando mais espontâneo. E você está treinando compreensão, amorosidade, compaixão. Vai mudando o seu jeito de reagir também. E há muito tempo, existe muito tempo entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra. Conforme a gente vai treinando e se aprofundando na prática, a gente vai conhecer e compreender isso. E uma outra questão que vale a pena também, acho que a gente colocar aqui, e é simples assim mesmo, pessoal, é só fazer o treino de escutar a si mesmo, que os insights com o tempo vão surgindo, as compreensões vão surgindo, e fazendo esse treino na fala e na escuta, toda vez que vê que seu blá 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 está tomando conta, volta a atenção para o outro de novo. Se o outro fala coisas muito terríveis, você pode espremer a esponja depois, sabe? Você ouve como uma esponja, absorve tudo com total abertura. Depois você processa isso e pode espremer a esponja. Se tem coisas que você viu que são só agressividade, que são só... Não precisa ficar para você. Não precisa guardar. Você pode soltar e ficar só com o que importa. Com a sua capacidade de treino, nem que seja só isso. E é claro, a agressão você não precisa receber, né? Você pode responder firmemente a uma agressão sem a raiva, se estiver treinando, né? E então, para falar, é esse pensamento, né? Adiciona alguma coisa e é saudável ou não o que está adicionando a minha fala. Para escutar, os treinos básicos, né? Toda vez que percebe blá blá, leva a atenção novamente para o outro. Simples assim. Base de tudo isso, 10 minutos por dia, escutando, acolhendo tudo que seu pensamento, suas emoções, seu coração, seu corpo trouxer, e ficando mais interessado ainda em estar com a respiração, centrado, tranquilo. Esse treino como base para tudo. Na base de tudo isso, a compreensão correta, a compreensão de que estamos todos interconectados em fluxo. Nada fica para sempre do jeito que a gente quer, nada fica para sempre do jeito que a gente não quer. Quanto mais a gente fizer esforço contra isso, para que as coisas fiquem como eu quero, e para que o que eu não quero suma neste momento, mais sofrimento a gente está criando para nós mesmos. Quanto mais a gente não reconhece e não aceita a mudança constante, mais sofrimento a gente está criando para nós mesmos. Enquanto a gente não reconhece que tudo isso se desenrola em conexão, um afeta o outro o tempo todo, o sofrimento que a gente está criando. Ao contrário, se a gente reconhece a transitoriedade de tudo que há na vida e aceita isso,
e reconhece e aceita que tudo que um faz, qualquer ser nesse mundo, nesse universo, nesse planeta, acaba impactando os outros, e com essa base a gente busca, então, agir da forma mais saudável, falar da forma mais saudável, pensar da forma mais saudável, mas a gente está criando bem-estar e alegria e evitando ou reduzindo o sofrimento autocriado, né? O sofrimento por acidente, ele existe, não tem o que fazer. Você tropeça e cai, você tropeça e cai. Cai um galho de uma árvore, cai um galho de uma árvore. Entende? Mas é bem simples assim. Agora, outro ponto importante é que hoje a nossa comunicação se dá muito também em mensagens, né? Em WhatsApps e e-mails e etc. Né? Então também vale muito a pena a gente pensar em formas de adaptar esse tipo de olhar para essa situação, sabe? Por exemplo, a gente escrever, quando está numa conversa difícil, numa conversa complicada, algo que a gente sabe que talvez seja, né, ou você está em um momento de raiva, de irritação, por exemplo, e você escreve um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, você se lembrar de não enviar imediatamente. Aproveita o treino que você está fazendo, para por alguns momentos. Sabe, algumas respirações que sejam. E relê. Relê como se você fosse a pessoa que estivesse recebendo aquilo. E aí você pode passar, não vai soar bem, não vai produzir um bom resultado, talvez. E aí você pode substituir uma palavra ou duas, uma frase. Você pode deixar para reler mais tarde, salvar em algum lugar e mais tarde ou no outro dia reler antes de mandar. De forma a fazer com que a sua escrita, assim como a sua fala, sejam instrumentos de clareza e não de confusão. Sabe? E a gente sabe, por pesquisas científicas, que o que você escreve no e-mail, e eu imagino que para WhatsApp e tal seja a mesma coisa, o que é neutro tende a ser lido como negativo. O que é neutro e objetivo tende a ser recebido e lido como negativo. Então talvez valha um esforço para, em vez do neutro, isso vale muito para mim, eu tenho muito essa questão de objetividade na hora de escrever, é uma coisa que eu preciso me policiar também, não sei se com vocês é assim. Toda vez que você vê que está tendo muita tendência para o neutro, você talvez tentar trazer uma fala, uma escrita no caso, né? Mais compassiva, mais amorosa, mais delicada, mais gentil. Sabendo desse efeito que tem a linguagem escrita. Porque os áudios, você pelo menos ouve a entonação de voz. Já tem alguns sinais que a gente capta o estado emocional do outro. Vale tomar cuidado também, não mandar um áudio imediato, né, impulsivo. Mas a linguagem escrita não tem isso, né? A linguagem escrita você não faz ideia do estado emocional do outro, a tendência é ir para o negativo. E assim, um último conselho, ou prática de atenção que a gente poderia ter, talvez seja a gente se lembrar de uma coisa que a gente esquece muito. As pessoas mais próximas, e agora todo mundo em isolamento social, você talvez esteja sozinho, ou você talvez esteja muito tempo, muito próximo das pessoas que você mais ama. Talvez. Nem sempre. Eu não dou isso como garantido. A gente sabe que existem casos de abusos e etc. Né? Nos casos de abuso, a comunicação precisa ser bem enfática, direta e precisa buscar ajuda. Né? Mas há uma probabilidade de você estar muito perto das pessoas que você mais ama.
Com essas pessoas e nessas relações, a gente costuma cair mais ainda do que com as outras pessoas no comportamento impulsivo e condicionado, na fala dura, crítica, agressiva, grosseira às vezes, né? Isso é um fenômeno, acho que para a maior parte de nós, né? Então vale a gente se lembrar muito, muito, muito de treinar e exercitar isso o tempo todo, especialmente com as pessoas mais próximas de nós, especialmente nesse período de isolamento social, mas não só. É o mais importante, a gente se lembrar de que as pessoas que estão mais perto da gente, muito possivelmente, são as pessoas que a gente mais ama. E são as pessoas que mais merecem a nossa fala amorosa, a nossa fala compassiva, a nossa compreensão do sofrimento do outro, do estado emocional, psicológico do outro, às vezes. Porque são as pessoas com quem a gente quer ter o melhor relacionamento, sabe? E são as pessoas com quem a gente mais esquece disso. Então, esse treino é o mais importante, é o mais próximo, sabe? Com a sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã, companheiro, companheira, filhos. Tem um livro lindo, eu vou pôr até aqui para vocês. The Five Keys to Mindful Communication, de Susan Gilles Chapman. Esse livro é uma abordagem de mindfulness para a comunicação, e ela fala da gente se permitir ser interrompido pela empatia. Então, por exemplo, você está dando maior bronca no seu filho ou filha, que realmente fez, aprontou alguma, mas uma hora você percebe que a criança está tão fragilizada e amedrontada, porque você ficou muito bravo ou brava, e tudo bem, não tem problema que você está certo e ela está errada ou não. Se permita ser interrompido pela empatia e deixar a empatia ser mais forte. Se você já não conseguiu trabalhar a fala correta, a fala compassiva, sabe? É uma das dicas que ela dá. Existe também o Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Existe também o Conversas Difíceis, Conversas Difíceis, que eu não me lembro os autores, mas é de um grupo de Harvard. E a Rita pergunta, e quem não fala? Não responde mesmo quando se espera uma palavra. É saudável? Olha, eu não sei, né, Rita? Assim, o que eu diria... Primeiro, existem personalidades diferentes, né? Existem pessoas que falam pouco, que são muito introvertidas, e a gente precisa respeitar isso, né? Nos cursos de mindfulness mesmo, às vezes tem gente que não fala nada, praticamente o curso inteiro. Muitos instrutores, outras pessoas me falam de técnicas ou de jeitos de fazer a pessoa falar, de ajudá-la a se colocar, né? Eu tendo a achar que não é minha responsabilidade. Eu tendo a achar que eu tenho que respeitar essa pessoa por ela, se ela não quer se expor, né, e se colocar. Agora, é preciso que isso seja uma escolha, né? Se isso é uma escolha, tudo bem, todo mundo tem direito a fazer escolhas, né? Agora, se isso não é uma escolha, se a pessoa não se coloca nunca, nem quando sente que precisa se colocar, para colocar o seu próprio espaço, definir o seu espaço, ou dialogar, aí pode ser não saudável, claro, porque daí você pode estar acumulando dores e dissabores dentro de você,
E isso vai regar sementes não saudáveis do teu pensamento, da tua fala e tudo mais, né? Então, aí nesse caso eu teria que trabalhar a questão de comunicação. Aí eu acho que não só no Mindfulness, aí tem muitas técnicas de comunicação mindful que podem ajudar, mas, sabe, eu, por exemplo, fazer teatro, eu acho, você vai fazer teatro, você aprende a se colocar para fora, né? Por exemplo. Ou outras técnicas, outras possibilidades, mesmo a psicoterapia, né? Eu só vou colocar aqui ainda o livro que eu tenho usado para essa sequência do Nobre Caminho Alto, e que eu usei antes também para 6 Paramitas, que pediram agora, né? A Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh. Eu tô vendo que falta 10 minutos, se a gente continuar, o Fábio aqui veio me dar um alô no Zoom, se a gente continuar falando, a gente não pratica, né? Vamos praticar um pouquinho, pelo menos que sejam uns 7, 8 minutinhos, né? Do que é essa escuta interior, tá? Na verdade é algo simples, é a técnica simples, mais básica de mindfulness, é você se sentar numa postura de dignidade e clareza, que significa você estar com os pés bem apoiados no chão, os glúteos apoiados na cadeira, né? Braços e ombros e mãos relaxados sobre as pernas. A coluna ereta, sem ficar dura, sem ficar rígida, apenas ereta. Cabeça razoavelmente alinhada ao corpo. Sempre fazendo microajustes na postura, se você quiser. Se você perceber tensão em alguma parte do corpo, seja a musculatura das pernas ou a barriga presa, por exemplo, ou na região da testa e dos olhos, você permite que se solte. Soltando o maxilar também, não precisa travar os dentes. Os olhos fechados ou entreabertos. Sentindo o seu corpo, como ele está nesse momento, enquanto ele naturalmente, espontaneamente, faz os movimentos da inspiração e da expiração. É uma sabedoria inata do seu corpo, você não precisa fazer nada. Ele por si só expande na inspiração e relaxa na expiração, continuamente.
Enquanto isso, talvez você esteja escutando sinais no seu corpo, ou emoções, ou a fala dos seus pensamentos. E como você está num espaço seguro, você pode escutar com abertura e tranquilidade, sem ter que fazer nada, sem ter que aumentar esses pensamentos, nem mandar eles embora. Apenas reconhecendo que eles estão aí e decidindo se interessar ainda mais pela próxima respiração. Com gentileza, permitindo que o seu corpo se movimente como ele quiser e que seus olhos vão se abrindo. E é isso, gente. A prática é isso. A gente praticou 5 minutos aqui, talvez 6 minutos. Se você praticar 5 minutos, como dessa vez, por 1 hora, é a mesma prática. É só isso. Você senta, estabelece uma postura, conecta com o corpo, experimenta a respiração acontecendo no corpo. Blá, 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 vontade de mexer o corpo, emoção, não sei o que e tal. Tudo bem. E continua experimentando a respiração, escutando tudo isso. A gente não tem o objetivo de fazer isso parar. Seria uma ilusão, a vida não vai parar. A vida continua, tudo continua acontecendo, inclusive no seu cérebro, nas suas emoções. Você apenas está se abrindo para escutar continuamente, a partir de se colocar conectado com a respiração, centrado, tranquilo, num fluxo constante do corpo. E qualquer que seja o panorama mental, emocional,
externo, corporal, se for um turbilhão avassalador, um mar de rosas, tanto faz, você está adicionando a escuta nesse sentido. A abertura e a compreensão. E essa vai ser a base para que você regue os pensamentos corretos e saudáveis, para que você estimule a fala saudável e a escuta saudável. Tá bom? É isso, gente. Já são 3 horas, hoje eu acho que eu falei demais, né? A Nayara está falando do livro O Poder da Empatia. Bacana, vou procurar também. Mas é isso. Eu agradeço muito a vocês. Eu acho que eu falei bastante porque era sobre a fala e eu acho que era importante. E realmente acho que é uma das questões que mais pegam a gente no Brasil, a questão da comunicação, especialmente nesse momento. Espero que seja útil para vocês e fiquem à vontade para... Eu que agradeço, Carla. Obrigado, Genova. Valeu, Cíntia, Conceição. Fiquem à vontade para colocar aí nos comentários aí o que vocês acharam. E se não, no próximo encontro, na semana que vem, quando eu abrir, podem comentar sobre este encontro aqui e sobre vocês terem praticado durante a semana. Eu gostaria que vocês praticassem durante essa semana toda isso, essa questão da fala e da escuta, e gostaria de lê-los na semana que vem sobre isso. Obrigado, Alessandra, para ver se foi útil, se fez alguma diferença ou não, tá bom? E quem está na área de assinantes, no grupo de membros, lá no grupo de Telegram, por favor, coloquem também suas experiências, o que acharam, como que está sendo treinar isso, tá bom? Manuela, conforto, desconforto e conforto ao final. Obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz também. Manuela de Portugal. Conexão, você vê? Estamos todos juntos, né? Grata, Denilson. Isso aí, Carla, vamos praticar. A gente sempre pode melhorar muito, né? Tem tanto pra gente avançar. Gratidão, Jorge. Quem que era que estava pela primeira vez mesmo? Também que foi a Rosana. Rosana, se estiver por aí também, quiser falar alguma coisa, o que você achou? Se tem algo a colocar. Cris, todo mundo. Agradeço muito. Semana que vem a gente vai ter sobre a ação correta. Como faz para assinar, Cíntia? É nesse link que está aqui em cima. newsing.com.br/assinar. Só entrar lá que dá para assinar. Mas se você quiser eu mando também, eu tenho o seu WhatsApp, né? Eu posso te mandar as orientações, tá? Mas é só clicar ali e preencher que dá tudo certo. Mas qualquer dúvida vai me falando, você tem meu contato. Certo, pessoal? Muito grato. Passamos 3 minutos. Eu agradeço muito, muito, muito a vocês. Ouvir novamente se torna novo. É isso aí, Conceição. Sempre. Semana de luz para todo mundo. E sempre desejando com todo o coração que todos os seres, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Boa semana, pessoal.